Continuando a primeira epístola de João, projeto 27A, Jesus Cristo, Jerusalém, Hashem, Jerusalém, Hashemai. Filhinhos, é já a última hora. Então vem os anticristos. Nem todos eram da igreja, mas do mundo também. Mas haverá os apóstolos, como Judas, como Nicolau. Então João, ele vai nos advertindo que nós temos a unção do Santo, do Espírito Santo, e sabemos todas as coisas. Então, e também ele diz no verso 27 do capítulo 2, e a unção que vós recebeis fica em vós, não tem necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentirosa, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então a gente tem que ter cuidado com os mestres, mesmo os verdadeiros mestres, porque muitos saem da igreja para pregar heresias. E esse fermento da mentira, negando que Jesus é o Cristo, é do anticristo. E eu já vi isso acontecer em duas igrejas ditas messiânicas cristãs, né? E todo aquele ortodoxo que nega o filho, nega também o pai. Eles não têm a verdade, não têm uma verdadeira religião. Então, portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer, que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. Então, a nossa condicional de salvação é permanecer na sã doutrina. Então, aí não há dúvida, aí não adianta querer vir um eleito, radical, presbiteriano, calvinista, e dizer que se você sair da sã doutrina, você vai ser salvo. João diz que não. Isso aí é antibíblico, né? Não existe uma eleição incondicional, não. Depende da permanência na sã doutrina. Estas coisas vos escrevi acerca do que vos engano. E a unção que vai receber edifica em vós. Não é mentira, e é verdadeira. Não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então a maior confiança que nós temos é o Espírito Santo em nós. Não são os nossos pregadores, nossa comunidade, nossa igreja. E agora, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça nasce de Deus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então esse processo da nossa glorificação, João não dá maiores detalhes, né? Aí é cada um por si, pela unção, pedindo a Deus sonhos e sabedoria para entender como é que nós seremos santificados a nossa alma para o dia da ressurreição e glorificação. Mas nesse dia, João diz, olha, não sei como é esse processo, mas nesse dia nós seremos como ele, para podermos vê-lo como ele é. Claro, eu já vi Jesus com a glória do Pai, é muito grande a glória do seu rosto, não dá para a gente ver o rosto, mas então, quando glorificados em corpo celeste, está lá em 1 Coríntios 15, nós veremos o seu rosto como ele é, glorificado à direita do Pai no trono. E qualquer que nele tenha esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Então a prática do pecado consciente não é a do cristão, mas é do apóstolo, e leva à petição da alma da salvação. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, guardar os mandamentos é o que João nos exorta. Filhinhos, ninguém os engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, a justiça da cruz tem ética e moral a ser praticada dentro da sua teologia, verdadeira e sã, sem contaminação. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a anunciação que eu viste desde o princípio. Então, o amor aos irmãos e a fé na sã doutrina, a fé, o conhecimento e a prática da sã doutrina são as garantias da nossa salvação e da nossa perseverança. Não como Caim, que era do maligno, matou seu irmão, e por que causa matou? Porque suas obras eram más e de seu irmão justas. Meus irmãos,
Por que as obras de Abel eram justas? Porque ele fazia o sacrifício de sangue, que é o sacrifício correto da sã doutrina. Meus irmãos, não vos amargueis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então aquele que odeia o irmão é como homicida, como disse Jesus. Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão nesse estado de fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, o Espírito Santo e a unção usam o nosso coração para nos guiar, para nos justificar, nos alegrar e nos condenar. Amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos seus mandamentos, fazemos as coisas agradáveis perante ele. Seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Cristo, Jesus Cristo, nos amemos aos outros segundo os seus mandamentos. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Então aqui ele está falando contra essa mentira kardecista hoje, né? E gnóstica antiga, que era o antigo kardecismo, que Jesus não veio em carne. Então ele diz que é do anticristo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e eis que já está no mundo. Então essas aparições de Jesus sem carne, elas já começam a ser suspeitas, né? As aparições desse Jesus do anticristo, satânicos, para enganar, com intercessão de Maria, com falsas doutrinas, é o espírito da morte, o espírito de Satanás, do anticristo, agindo já no mundo. Viriam sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Nós temos a palavra, temos a unção, isso nos basta. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa frase linda, Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então Deus fez a sua justiça, ele revelou uma justiça verdadeira que nos levará à vida eterna e não justiça falsa, que não precisa de perdão de pecado, nem sacrifício de ninguém, nem de sangue, que todo mundo é bom, todo mundo vai virar Deus, como o hinduísmo prega, o budismo. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amado, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então, é a perfeição do amor, é a comunidade de amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós sois, pois que nos deu do seu Espírito e vimos testificando que o Pai enviou seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, quem está em amor está em Deus, Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos e ele porque ele nos amou primeiro. Então, se nós estamos atormentados por pesadelos, por ansiedades, nós não estamos no amor de Deus. Então, devemos ajustar nossa vida com Deus, com a palavra de Deus. Isso é um tratamento psíquico muito bom que João nos recomenda, nos abre uma luz. A gente sente aquela graça, aquela paz com Deus, né? E não aquela ansiedade, aquela aflição, aquele temor desesperador, né? Eu amo a Deus. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo.
Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, está Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque esses três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam. O Espírito, que é a unção, que João fala, que nos ensina a verdade. A água, que é a palavra e o batismo, o sacramento do sangue também. E estes três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez, porque não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, se negou Deus, Jesus, o testemunho do Evangelho, está negando Deus. Não adianta nos dizer que é Deus, segue o mesmo caminho, que no fim termina em Deus. Não termina, não. Termina no inferno. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, ou seja, o Evangelho, cumpre os mandamentos e ama o seu irmão, a comunidade. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, que creis no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Então, o pecado para a morte é aquele de rejeitar a sã doutrina, de odiar a igreja, né? Isso é um pecado para a morte, dificilmente. É com Deus. Deus quiser salvar, salva essa pessoa, mas nós não podemos orando por uma pessoa dessa, no coração desse. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Tem os pecados da carne, os torpeços da carne, que não são da morte. Você pode se arrepender e pode orar para que as pessoas se arrependam, né? E os pecados econômicos também. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno, faz áurea de João, né? O mundo já é no maligno e Satanás ofereceu o mundo a Cristo. Esse mundo é um sistema que rejeita Cristo, a sã doutrina, o amor aos cristãos. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, que é em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pedimos guardar dos vivos. Amém. Então, ele fecha muito bem a primeira carta com a noção do versículo, que Jesus é o Deus, é a vida eterna revelada, encarnada, na sua palavra e seus mandamentos, e crido e praticado, nos conduz em segurança com a unção do Espírito Santo até a glorificação no céu e a vinda para a terra para reinar e ser sacerdote. Vive em guardade dos ídolos. Amém. Então, o foco é esse. Não é ter ídolo de qualquer coisa que seja, de arte, de música, de cinema, de esporte. João nos manda de teologia, de nenhum ídolo. O ídolo não existe para nós. O que existe é o Filho de Deus, que é vindo, que nos deu conhecimento e conhecemos o que é verdadeiro. Então, o ídolo é a verdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso ídolo. E os pagãos que seguem outros ídolos, ou mesmo os cristãos que se desviam desse mandamento, perecerão como filhos rebeldes. Então, essa carta é muito, muito abençoada para nós que estamos em dúvida sobre uma sã doutrina, sobre uma fé verdadeira, não contaminada. Shalom Hashem, que vos falou, Alfa. Se você não aceitou Jesus, aceite agora a sua sã doutrina, a sua paz em Cristo e professe a sua fé. Se você se afastou, peça perdão, volte, reconcilie-se. Em nome de Jesus, amém. Se vos falou, Alfa. Oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, Projeto 27A, primeira carta de João. Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém.